Você sente um cansaço excessivo e uma exaustão ao fazer as suas funções do trabalho? Sinto te dizer, mas você pode estar sofrendo da síndrome de burnout, também conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. O burnout está diretamente ligado com a sua vida profissional, e você vai entender agora como você pode estar sendo afetado pela doença e o que as leis trabalhistas garantem para pessoas afetadas pela síndrome. Quais são os sintomas, então, da síndrome de burnout? Cansaço, mas não é um cansaço comum. É aquilo de você acordar e você continua cansado. Outra questão, irritabilidade, muita irritabilidade. É uma irritação constante, especialmente no trabalho, né? Às vezes por conta do patrão ou daquela dinâmica do ambiente profissional, ele tenta ainda camuflar aquela irritação, mas e chega em casa, desconta em todo mundo, tá com os amigos, tudo é motivo para se irritar facilmente, né? Então, essa irritabilidade constante. Mas não é somente o trabalho que a síndrome pode afetar. Ela pode ter ligação direta com a sua falta de ânimo para sair com os amigos ou realizar atividades no seu tempo livre. A gente pode verificar que um trabalhador ele chegou a esse esgotamento total, a essa fadiga, trazendo uma grande dificuldade no seu trabalho, destruindo a sua qualidade de vida, na verdade, assim, fazendo também com que esse trabalhador tenha as outras áreas da sua vida afetadas também, em consequência da sua vida profissional. Precisa procurar um médico, tá? Hoje, para você ter um CID-10 na área da saúde mental, inclusive, precisa vir um diagnóstico de um psiquiatra, tá? Ele pode procurar um médico, primeiro um médico clínico geral. Esse clínico geral possivelmente vai encaminhar para um psiquiatra, porque vai detectar que tem várias funções do seu organismo e da sua mente que estão afetados. No início de 2022, a síndrome de burnout foi incluída na lista das doenças ocupacionais da Organização Mundial da Saúde, OMS, o que garante aos indivíduos diagnosticados as mesmas garantias trabalhistas e previdenciárias de outras doenças. Quando esse trabalhador chega ao ponto de adoecer, e aí nas doenças da mente, eu tenho já os mecanismos da reparação civil e a reparação trabalhista. Obviamente que eu posso, em uma ação única na Justiça do Trabalho, pedir aí, consequentemente, a reparação da violação desse direito. E aí eu tenho a área previdenciária, né? A gente tem uns números muito grandes de pessoas que estão sendo afastadas, seja por esgotamento, né, profissional ou pela depressão. Eloá foi diagnosticada com síndrome de burnout e, desde o diagnóstico, faz tratamento com psicólogos e medicamentos. Hoje, ela é administradora da página Empresa Vencendo o Burnout, para ajudar e acolher pessoas que sofrem com a doença. Eloá percebeu que tinha algo errado com ela quando ela notou uma dor de cabeça frequente. Eu me pegava com muitas crises de enxaqueca e tomava medicação, não passava, e de tempos em tempos eu precisava aumentar a dose da medicação, porque os sintomas não melhoravam. Outros sintomas foram aparecendo, né? Eu fui tendo gastrite, fui tendo problemas a minha coluna doía muito, né? Muita dor nas costas, né? Dores musculares. Eu fui vendo que meu corpo estava diferente, eu estava sempre com imunidade baixa, gripada, mas eu achava que era algum problema de saúde física. Então, eu fui a médicos de saúde física para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Mas, infelizmente ou não sei, os exames davam tudo bem. Então, depois de um tempo, os meses foram passando, os sintomas foram agravando, eu comecei a desenvolver sintomas depressivos, né? Eu me peguei com muita ansiedade, eu me tornei uma pessoa muito diferente, porque eu comecei a não ter paciência como eu tinha antes. Qualquer coisa me irritava, eu não tirava tempo de lazer, porque eu tentava render. Como eu fazia muitas coisas, né? Eu tinha muitas atividades, eu era aquela pessoa que tentava estudar enquanto os outros dormem, né? Trabalhar enquanto todo mundo está se divertindo. Eu era aquela pessoa multitarefa mesmo, que estava sempre fazendo muitas coisas e ligava tudo aquilo que eu sentia poderia ser relacionado ao meu trabalho. Cerca de 30% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout no Brasil. Durante a pandemia, houve um aumento de 21% no total de diagnósticos.
o Brasil é o segundo colocado no ranking dos países com trabalhadores em cansaço excessivo. Mas nem tudo está perdido. A síndrome de burnout tem tratamento e o auxílio de psiquiatras, psicólogos e remédios controlados podem ajudar a diminuir os sintomas. Também é importante que a empresa que você trabalha saiba da sua condição e esteja disposta a te ajudar no que for preciso. De cantar, vai fazer uma aula de canto. Gosta de tocar, vai tocar. Então, nos momentos em que ele tem tempo ali para um lazer, ele precisa fazer esse lazer. Ele precisa estar envolvido com esse lazer. Ele precisa ter uma vida social. Todo mundo precisa ter uma vida social. Nem que seja um amigo só para você sair, mas tem que ter, né? Então eu preciso distribuir o meu tempo em outras atividades que não seja apenas a minha vida profissional. Na Inglaterra, empresas já estão promovendo testes com jornada de trabalho em apenas 4 dias na semana, o que diminui a carga horária semanal. O projeto mantém a integridade salarial e busca checar a viabilidade para a alta produtividade dos funcionários. Do outro lado do mundo, no Japão, em 2019, a Microsoft começou a oferecer fins de semana de 3 dias por um mês aos funcionários e viu a produtividade aumentar em 40%. Existe hoje, dentro das empresas, psicólogos organizacionais que trabalham em prol de uma qualidade de vida profissional do colaborador ali da sua empresa, onde eles fazem palestras para os profissionais, onde eles fazem vários tipos de atividades dentro daquela empresa para melhorar a qualidade de vida do seu colaborador. Então, nós temos grandes empresas aqui no Mato Grosso, do agronegócio, que fazem isso, que tem essa visão sobre o profissional, que o profissional estando bem, a sua empresa vai bem. Hoje, no Mato Grosso, a gente tem uma preocupação em que a empresa quer fornecer essas informações para o trabalhador. Por quê? Porque não basta a sua empresa se preocupar com a saúde, ela precisa também despertar o interesse do trabalhador, de se preocupar com a sua saúde, saber que ele precisa separar o que é trabalho, o que é pessoal, que precisa viver essa linha de intersecção. Uma coisa está ligada à outra, obviamente, o que eu faço na minha vida privada não tem a ver com o trabalho, mas uma coisa reflete na outra. Por isso a gente precisa separar bem para que coisas que não aconteçam na nossa vida pessoal afetem o nosso trabalho e, consequentemente, eu tenho as empresas aí se preocupando em levar esse tipo de informação. Obviamente que a empresa, o que pesa a responsabilidade dela é oferecer um ambiente seguro e também despertar esse interesse por treinamentos, palestras, cursos, onde trabalhadores estão envolvidos, principalmente naquelas atividades que exigem o batimento de metas, né? Então eu tenho aí esse assunto pairando em algumas empresas de Mato Grosso e provavelmente isso deve escalonar, né? Já que isso é um assunto que não pode mais ficar de fora da pauta das empresas. Não são somente as empresas que podem ajudar pessoas diagnosticadas com a síndrome de burnout. É muito importante que as famílias tenham consciência do que aquela pessoa está passando e dê total apoio para ela, incentivando inclusive a procurar um médico. A primeira coisa é saber que aquela pessoa que foi recém-diagnosticada com síndrome de burnout, ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que recomeçar. Muitas coisas ela vai reaprender e muitas coisas ela vai aprender nova para não viver mais aquela história antiga. Então essa família, junto com a psicoterapia, às vezes com uma medicação, com profissionais da área da saúde, nós formamos uma rede de apoio para esse trabalhador que está com síndrome de burnout. Então, a família tem que apoiá-lo como? Levando a esses profissionais, porque existem pessoas que chegam a um nível profundo de depressão dentro da síndrome de burnout que não conseguem fazer mais nada. Teve um dia que eu tive um colapso, em que eu tive paralisia no corpo e que me obrigou a ir ao médico. Aí eu liguei para minha mãe depois que os movimentos voltaram e eu não consegui, ter reação e minha mãe falou, olha, eu já marquei um médico para você, porque eu já estou vendo há algum tempo que você está diferente, você está com humor diferente, você está com vários sintomas, então eu marquei um psiquiatra para você. Eu sinto honrada de poder contar essa história, mas já contar como alguém que sabe que dá para vencer, sabe? É diferente contar depois que a história já aconteceu, que já venceu. Na época do burnout, na época que eu descobri isso tudo, eu não conseguiria ter essa conversa sem ter uma crise de choro. Hoje eu falo até sorrindo, porque é aquele tipo de coisa que a gente fala assim, foi horrível, mas foi para o meu bem.
Então, hoje eu consigo ver como a minha vida ficou melhor depois que eu comecei a me cuidar, respeitar meus limites, aprendi a trabalhar de uma maneira saudável. Claro que isso me custou, como eu demorei muito a tratar, né? Eu demorei muito a buscar ajuda. Quando eu tive o diagnóstico, eu já estava num grau muito avançado da síndrome. Então, eu levei 1 ano e 4 meses de licença. Posso dizer que demorou uns 4 anos para eu conseguir retomar uma vida minimamente boa. Não precisa nunca estar sempre num lugar que não te favorece, um lugar que não é agradável, uma profissão que não te deixa feliz. Tudo a gente faz primeiro por amor. E mesmo às vezes fazendo por amor, aquilo nos sobrecarrega, para um tempo, busca outra alternativa. Não existe trabalho que valha a pena consumir o nosso sangue, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa energia. Então, isso são coisas que a gente precisa pensar. A nossa saúde mental e a nossa saúde física tem que vir em primeiro lugar. Se você se identificou com a reportagem e está se sentindo desmotivado e sobrecarregado nas suas tarefas profissionais, procure ajuda. Existem psicólogos especializados na doença que podem te ajudar de maneira virtual ou presencial. Após o diagnóstico, as empresas devem, por lei, auxiliar no seu tratamento e serem compreensíveis em suas funções.